Olá, amigos internautas da Rádio Web Veneza Capital. Um ótimo final de semana a todos os nossos amigos internautas. Vamos agora às notícias que serão destaque neste fim de semana para você, aqui no Jornal Veneza Capital. A informação ao seu alcance. Vamos às notícias. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. A Caixa Econômica Federal e a Polícia Federal se uniram para combater as fraudes nos pedidos de auxílio emergencial. O benefício passou a ser pago no mês de abril e desde então surgiram denúncias de desvios. Durante uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco não vai medir esforços para reprimir fraudes no sistema. Nós estamos combatendo fortemente as fraudes que nós identificamos algumas contas utilizadas por hackers que estão fazendo bastante barulho. E nós seremos extremamente firmes, porque roubar o dinheiro do pobre no momento de pandemia, acho que poucas coisas são mais graves do que isso. Então a Caixa Econômica Federal, e eu garanto, irá às últimas consequências em relação a isso. O pessoal não queria que eu falasse, mas a gente já invadiu alguns grupos de WhatsApp de hackers e a gente já sabe bastante coisa. E vamos passar para a Polícia Federal. Então, sim, nós bloqueamos algumas contas utilizadas por esses bandidos e isso gera algum tipo de problema, sim. Ainda de acordo com o presidente da Caixa, nos últimos dias, o bloqueio de contas suspeitas de fraude foi um dos motivos de instabilidade nos aplicativos da Caixa e do Caixa Tem. O funcionamento dos aplicativos também foi prejudicado pelo movimento de requisição da parcela emergencial do FGTS. E o Ministério da Cidadania editou uma portaria com o calendário completo para os pagamentos do auxílio emergencial. O cronograma foi publicado na edição dessa sexta-feira do Diário Oficial da União e vai contemplar até 46 milhões de pessoas. De acordo com a portaria, o público beneficiário do auxílio emergencial passa a receber conforme ciclos de créditos na poupança social digital da Caixa. Os saques em espécie ou transferências também seguirão um calendário definido por mês de nascimento. O primeiro ciclo de pagamentos começa na próxima quarta-feira, dia 22, para quem nasceu no mês de janeiro. Se a pessoa recebeu a primeira parcela do auxílio ainda no mês de abril, esta da semana que vem será a quarta parcela do benefício. Para quem recebeu em maio, esta será a terceira parcela e daí por diante. E 721 mil pessoas devem receber a partir do dia 22 a primeira parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários receberão no total até 5 parcelas do benefício no valor de R$ 600. Quem receber a primeira parcela agora, receberá a quinta parcela até o fim do mês de novembro. Mas atenção, esse pagamento ficará disponível na poupança social digital a partir do dia 22 de julho. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou que esse pagamento na próxima quarta-feira será exclusivo no aplicativo Caixa Tem e poderá ser usado para 3 finalidades. O Caixa Tem, ele pode realizar, como nós já falamos, pagamentos de boletos, de concessionárias, conta de água, luz, gás, telefone, compras em mais de 1 milhão de sites com cartão de débito, e o pagamento com QR Code nas maquininhas. O saque do auxílio emergencial só será possível a partir do dia 25 de julho, também de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. E o prazo para fazer transferência eletrônica para outras contas começa de 2 a 3 semanas depois. E se o seu caso foi que você teve reconhecido o direito de receber o auxílio emergencial, mas ainda não mexeu no dinheiro, esse calendário para usar, sacar ou transferir o dinheiro vai valer para as parcelas anteriores também. Com informações de Kelly Oliveira, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A melhor programação, porque você merece. A taxa de desemprego subiu para 13,1% na quarta semana de junho em relação à semana anterior, alcançando o maior patamar desde o início de maio, quando o IBGE começou a medir os impactos da pandemia de coronavírus. Isso corresponde a 12,4 milhões de desempregados, com a queda na quantidade de pessoas ocupadas de 84 para 82,5 milhões. A quantia é o equivalente a menos da metade
da força de trabalho do país. Em consequência da queda na ocupação, também houve queda da informalidade, que ficou em 34,5% dos trabalhadores, atingindo 28.500.000 pessoas. E de acordo com a gerente da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, também continuou caindo o número de pessoas ocupadas que estavam temporariamente afastadas do trabalho presencial, passando de 11,1 para 10,3 milhões de pessoas, o que não necessariamente significa uma boa notícia. Resultado de pessoas que podem estar retornando ao trabalho, mas dessa vez principalmente devido a um possível desligamento do trabalho que tinham. Já 8.600.000 pessoas estavam trabalhando de forma remota, o que representa 12,4% dos ocupados não afastados em virtude da pandemia, mantendo a estabilidade observada desde o início do levantamento. Já a quantidade de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego por causa da pandemia ou da falta de opções onde vivem, caiu para 17,8 milhões. Então, a pandemia, cada vez mais, ela vem deixando de ser o principal motivo que as pessoas alegam por não ter procurado trabalho, entre aquelas que gostariam. A pesquisa PNAD Covid também monitora desde maio quadros de síndrome gripal e chegou a reportar mais de 26 milhões de pessoas sintomáticas no início de maio. Em relação à primeira semana de maio, cai. Há 4 semanas que fica nesse patamar de 15,5 milhões de pessoas. Dessas, quase 80% não procuraram nenhum serviço de saúde. Já entre as cerca de 3 milhões de pessoas que procuraram atendimento médico, a maioria, 46,5%, se dirigiu a algum posto de saúde público e 119 mil chegaram a ficar internadas. O principal sintoma relatado foi dor de cabeça por 7.200.000 pessoas, seguida por nariz entupido ou escorrendo e tosse. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, se apresentou nesta sexta-feira à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e colocou uma tornozeleira eletrônica. Márcia ficou 3 semanas foragida e voltou para casa no último dia 11, depois de conseguir o benefício da prisão domiciliar junto com o marido. No entanto, como ela ainda não havia colocado a tornozeleira eletrônica, na quinta-feira a Justiça do Rio de Janeiro deu prazo de 24 horas para que ela se apresentasse à SEAP e colocasse o equipamento de monitoramento. No dia 18 de junho, agentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prenderam Queiroz em uma casa em Atibaia, no município paulista, que pertence ao advogado Frederic Wassef. Queiroz é investigado em um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era assessor do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Márcia também trabalhou no gabinete de Flávio. Segundo a SEAP, além de colocar o equipamento, Márcia recebeu as orientações necessárias e cumpriu todos os trâmites de praxe para o cumprimento da decisão judicial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Muito mais rádio, disparado em audiência. A Sociedade Brasileira de Infectologia publicou nesta sexta-feira um informe pedindo que seja abandonado o tratamento com hidroxicloroquina em qualquer fase de sintomas da Covid-19. Ela pede que o Ministério da Saúde, estados e municípios reavaliem suas orientações, não prescrevendo tratamentos ineficazes e com risco de efeitos colaterais. A Sociedade Médica afirma que nesta quinta-feira 2 estudos clínicos robustos foram publicados em revistas médicas de prestígio, apontando que a hidroxicloroquina não traz benefício para a prevenção e nem para o tratamento hospitalar para o coronavírus. Em ofício assinado pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, no final de junho, o Ministério da Saúde recomendou à Fiocruz a divulgação da prescrição da cloroquina e da hidroxicloroquina de forma precoce nos primeiros dias de sintomas para a Covid-19. Em maio, o Ministério da Saúde recomendou o tratamento precoce com cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com a Covid-19. Em junho, a pasta ampliou a recomendação para o uso desses medicamentos para gestantes, crianças e adolescentes. Em nota, a presidência da Fiocruz disse ter recebido a circular do Ministério da Saúde
bem como outros hospitais federais, e entende ser de competência dos médicos sua possível prescrição. A instituição diz que participa, por designação do Ministério, e é responsável no Brasil pelo estudo clínico Solidariedade, que avalia a eficácia de diversos medicamentos para a Covid-19. Em nota, o Ministério da Saúde esclareceu que trata-se de ofício de caráter administrativo para orientar os institutos e hospitais federais sobre a nota técnica que trata do enfrentamento precoce da Covid-19. O Ministério ainda informa que divulgou novas orientações sobre o uso de medicamentos em que a prescrição permanece a critério do médico, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Cuidar da saúde bucal é essencial para o corpo. Por isso, o lugar certo é na Clínica Odontoplanos. Temos os melhores profissionais da região, além de uma estrutura de última geração. Clínica Odontoplanos, Moreno, Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista. Ligue 3227-0454, 3481-5155 e 3535-1522. Clínica Odontoplanos. Cuide dos seus dentes sem estragar o seu bolso. Organização Dr. Sancler Costa. Seu dentista, seu amigo. Procurando lugar para café da manhã, almoço ou lanche? Venha para o Cantinho do Lanche, dentro do Mercado Público do Moreno. Temos munguzá, sopa de macaxeira, cafezinho, sanduíches, coxinha, risole, empada, bolo e torta. Servimos também almoço por um preço imbatível. Preço imbatível! Cantinho do Lanche fica no Mercado Público do Moreno. Qualidade e atendimento é nossa marca.